que bom que você voltou conosco. Agora são 6 horas e 41 minutos. Nós temos aqui muitas notícias importantes ainda, viu? Mas agora eu vou ao vivo novamente com o nosso repórter João Fernandes, que vai trazer novidades aí em relação à imunização em Várzea Grande. Você, João, que está aí na Secretaria de Saúde da Cidade Industrial. Conta pra gente, tem boa notícia aí? A novidade é daquelas que a gente espera para uma sexta-feira, João? Mais uma boa novidade, já falei lá da futura trincheira ali do Círculo Militar, não é? No Jardim Cuiabá, agora eu trago mais uma boa notícia. Por isso viemos aqui, ó, à Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, aqui na Avenida da FEB, para trazer essa boa notícia. Não é que agora, não é, a Várzea Grande, a cidade, ela avança na campanha de vacinação contra a Covid-19 e anuncia que pessoas com idades de 45 a 59 anos sem comorbidade vão receber a vacina contra a Covid-19. Além dessas pessoas com essas idades entre 45 e 59 anos, gestantes e puérperas. No caso de puérperas, que são mulheres que tiveram filhos recentemente, neste caso específico, segundo a Secretaria, essas mulheres vão ter que apresentar um laudo médico. Isso para poder resguardar a vida dela e também da criança. Segundo o prefeito Calil Baracate, ele disse o seguinte, que o Ministério da Saúde, ele cumprindo com a determinação do presidente Jair Bolsonaro de contemplar Várzea Grande e Cuiabá com vacinas extras, a segunda maior cidade de Mato Grosso tem amplas chances de baixar ainda mais a faixa etária para 35 anos ou até menos. Olha só que boa notícia. O prefeito lembrou também, assim como a capital, Várzea Grande sofre com a pressão por atendimento de pacientes de outras cidades do interior de Mato Grosso, de outros estados e até mesmo de países com os quais o estado faz fronteira e sofre sempre com a busca por atendimentos médicos e oportunidades de emprego e renda também. Então, essas duas boas notícias, na verdade, né? Que agora pessoas de 45 a 59 anos vão poder receber a vacina, pessoas sem comorbidade e recebendo aquelas doses extras, né? Que o prefeito foi até Brasília para poder pedir essas doses extras, recebendo então pessoas de 35 anos ou até menos vão poder também receber a vacina contra a Covid-19. Agora eu falo dos números da doença, do vírus, aqui no nosso estado, que nas últimas 24 horas, infelizmente, registra mais um recorde de novos contaminados, né? Nas últimas 24 horas, 2.437 pessoas, infelizmente, contraíram o vírus da Covid-19. Além disso, mais 35 pessoas morreram, infelizmente, aqui no nosso estado. Agora, na sua tela, os números absolutos da Covid-19 aqui em Mato Grosso. Você acompanha comigo agora o estado que registra até o momento 436.453 casos confirmados. Mortes, óbitos, até agora, o que a gente sempre diz que é lamentável falar desse número, né? 11.584 pessoas não resistiram à doença e acabaram perdendo essa batalha. Recuperados, 409.853 pessoas se curaram da Covid-19. Neste momento, em UTIs, pessoas internadas se tratando da doença, 1.660. Em monitoramento em casa, em isolamento, se tratando também do coronavírus, 13.292 pacientes. UTI, leitos de UTI, a ocupação 85,82%, subiu um pouquinho de ontem para hoje. E a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria, 39%. Portanto, Luciana, esses números absolutos da Covid-19 por aqui. Uma ótima sexta-feira para todo mundo e até segunda-feira. Luciana. Amém, João. Obrigada, viu, pelas informações. Notícia boa aí para você, viu? Baixando a faixa etária para a imunização lá em Várzea Grande. Quem está na faixa aí dos 45 anos. Boa notícia, né? A população economicamente ativa está nessa idade também. Já está vacinando guri, né? Guri. Agora o Wilson Santos não precisa mais se incomodar, né? Não.
né? Os bombadões de Esses 45. bombadinhos. Recalque puro. Recalque puro. Bem lembrado, gente. Mas vamos mudar de assunto agora, porque acho que a gente não vai dar muita risada, não, viu? Tá muito polêmico. Nós vamos conversar agora pela internet com o advogado e professor de Direito, Hélio Ramos. Por quê? É que lá na Câmara dos Deputados houve aprovação de mudanças na lei de improbidade administrativa e isso está dando o que falar. Então vamos pela internet ao vivo agora com o advogado Hélio Ramos. Bom dia, doutor. Está conseguindo nos ouvir? Só um minutinho. Bom dia. Opa, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no programa A Notícia de Frente. Temos muitas dúvidas. Eu vou começar aqui com a primeira, mas tanto o professor Haroldo quanto o Kleber Lima também vão sabatiná-lo, porque a gente precisa entender direitinho quais podem ser, né, os possíveis desdobramentos dessa mudança. Doutor, é o seguinte, o Brasil hoje pede menos corrupção. Os brasileiros pedem, né, leis e instrumentos mais rígidos de fiscalização justamente para que a sociedade se sinta melhor representada pelos nossos governantes. A lei de improbidade atual, né, ela foi instituída em relação ao que aconteceu com o Fernando Collor. E agora muda tudo. Isso vai possibilitar o quê? Quais são os desdobramentos? Bom dia. Bom dia. Bom, primeiro a gente precisa tentar avaliar o que é improbidade administrativa. A Lei 8.429 de 1992, ela foi sancionada e publicada na gestão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. E improbidade é o inverso, né, da probidade. O que é probidade? E, no caso, probidade administrativa. A probidade administrativa, eu costumava sempre dizer para meus alunos que era o limpe com ética. O que é limpe? São 5 princípios que regem a administração pública que estão lá no caput do artigo 37 da Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A gente usa o nome limpe para você não esquecer os princípios, né? Aquela coisa de jogadinha para o aluno não esquecer. Então, limpe com ética, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dentro da ética de bem servir o cidadão, de bem prestar os serviços à comunidade através da administração pública. Isso é probidade. E a improbidade é quando se agride os princípios que regem a administração pública. O problema todo gerou, dentro da lei de improbidade administrativa, em relação ao artigo 11. O artigo 9 e o artigo 10, eles tratam de lesão ao erário, né? O artigo aquela do enriquecimento ilícito. O artigo 9 trata do enriquecimento ilícito, o artigo 10 trata da lesão ou dano ao erário, e o artigo 11 trata da questão da agressão aos princípios da administração pública, o LIMP, né? E, nesse sentido, havia uma discussão jurídica, técnica, de alto nível, inclusive, que o artigo 11 deixava a questão da agressão aos princípios de forma muito aberta. Essa é a discussão e a crítica que se fez durante todos esses anos de aplicação da lei da improbidade. E nós, brasileiros, nós somos expert em criar situações para desvirtuar a lei. Então, assim, você tinha a possibilidade do gestor do município, por exemplo, ou do governador, do prefeito, de, após a saída do gestor anterior, a própria municipalidade ou o próprio Estado entrar com ações de improbidade. Não só o Ministério Público, mas também o lesado, no caso, a administração pública. E aí, uma das coisas que está muito polêmica nessa modificação é que, a partir da modificação, então, se aprovada no Senado, porque nós temos que entender que o que aconteceu na Câmara aí foi a aprovação maciça por 408 votos, né? Parece que 60 e alguma coisinha de votos contrários, ou seja, aprovação maciça, onde o governo e a oposição
jogaram junto e aprovaram essa modificação, fechando o tipo 11 da lei de improbidade no que tange a questão dos erros, o que a gente chama no direito penal de culpa, negligência, imprudência e imperícia. E com a modificação, então, só haveria a chance e a possibilidade de se buscar algum tipo de, vamos dizer assim, de ressarcimento ao erário se o gestor, o agente político ou o agente público praticarem atos de improbidade de forma dolosa, ou seja, de forma intencional, e não tão somente de erro ou de uma culpa vinculada, por exemplo, a uma imprudência, uma negligência ou até uma questão de erro, né, do ponto de vista técnico. Kleber Lima, a pergunta agora nesse momento que não quer calar. Professor Hélio, bom dia. Bom dia. A grande crítica que se faz à atual lei da improbidade, essa lei que o senhor mencionou, que tem 30 anos, é que ela seria aberta demais. E toda vez que o Ministério Público, por exemplo, tem dificuldade de tipificar um crime, uma irregularidade, uma ilegalidade do agente público, ele traz para a lei da improbidade. O senhor pode dar exemplos de situações de uma situação em que se aplica a lei da improbidade hoje e deixaria de ser aplicável com a nova lei, caso ela seja aprovada? Por exemplo, vou citar um caso sem citar o nome. Nós temos o caso, por exemplo, de um militar. Ele era do Exército Brasileiro e, na sua atividade paralela, ele se juntou a alguns outros militares, montaram uma cooperativa e essa cooperativa começou a construir casas para os militares. Por quê? Porque na localidade que esses militares do Exército moravam, a vila militar só cobria 10% dos membros ali que teriam direito a ter um auxílio de moradia por conta de uma determinada transferência e tal, características do Exército. E aí foi feita uma denúncia e o Ministério Público Militar e o processo que foi o inquérito militar que foi aberto contra ele provou que ele não praticou crime nenhum e que a atividade que ele estava fazendo de ser um cooperado para construir casas para eles militares não era uma atividade criminosa, que não houve. Inclusive, os cooperados que foram beneficiados com as casas, cerca de 300 casas foram construídas, eles estavam todos a uma só voz dizendo que aquilo tinha sido muito bom. O Ministério Público, segundo ele, por uma questão de desafeto, propôs uma ação civil pública de improbidade por entender que ele praticou um ato de improbidade de uma situação que ofendia a lei que diz que o militar não pode ter uma atividade paralela ao exercício da sua atividade militar. E o problema todo dessa ação de improbidade não é nem que na ação penal ou no inquérito policial militar tenha sido constatado que ele não praticou crime militar nem crime comum nenhum. O problema é que essa ação de improbidade trava a sua promoção, trava a sua remoção, trava a sua aposentadoria. E os processos de ação civil pública de improbidade, eles têm uma característica de morosidade. Então, por exemplo, dou um exemplo de um caso que eu peguei aqui de Mato Grosso, onde o ato supostamente improbo foi praticado na primeira gestão do governador Dante de Oliveira. A sentença, nós estamos falando de 95, 96, a sentença saiu o ano passado. E a sentença foi absolvendo todo mundo. Ou seja, desculpe, improcedência de todo mundo. Aqui eu tenho que registrar uma situação, Kleber e professor. A questão do chamado crime de improbidade. Muito se vê na imprensa e muitas pessoas, inclusive colegas advogados, utilizam o termo crime de improbidade. Não existe crime de improbidade. E improbidade é uma ação de natureza civil e política. Não existe crime de improbidade. A improbidade ela é toda de natureza civil. Então,
O que acontece é que uma ação civil dessa natureza demora aí 15, 18 anos para ter uma sentença de improcedência e livrar a pessoa daquela situação. Outro exemplo seria o do prefeito contrário. O prefeito perdeu a reeleição, entrou um prefeito contrário a ele e todos os atos que ele tinha praticado, o prefeito novo, para poder se vingar, ele entrou com 18 ações de improbidade administrativa contra o prefeito que saiu. Por quê? Estava tudo errado, era tudo ilícito civil, tudo agredia os princípios da administração pública? Não. Poderia até ter, de repente, uma situação ou outra que esse ex-prefeito possa ter praticado que implique em algum tipo de ilícito. Mas eu pergunto, todas as 18 ações civis públicas eram, vamos dizer assim, passíveis de ser propostas ou foram simplesmente uma vingança para poder dizer gaste com advogado e eu vou parar a sua vida? Professor Haroldo. Bom dia, professor. Olha, a minha pergunta vai um pouquinho a fundo nesse tema, que eu acho que é importantíssimo e parece que tem uma palavra-chave nessa questão da mudança dessa lei de improbidade, que é a intencionalidade, né? Ou seja, como qualificar a intencionalidade de uma ação, considerando que ela é o lado externo de um pensamento? Como é que você qualifica isso para que realmente você possa decidir que essa sentença foi um ato de improbidade ou não, doloso ou não, né, à luz da própria filosofia política? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente está tratando de uma lei que ela tem natureza civil, mas ela empresta alguns conceitos do direito penal, como culpa e dolo, né? No direito civil, culpa é quando o cara bate na traseira do seu carro. De quem foi a culpa? Foi do cara que bateu. Ah, foi certo ou errado? Não. Ele bateu atrás por negligência, imprudência, imperícia, porque ele quis. No direito civil não importa. Ele bateu atrás, a culpa é dele, ok? E isso aí é civil. Eu estou sendo bem simplista. No direito penal, culpa é diferente. Culpa é negligência, imprudência, imperícia e eu tenho que ver o que aconteceu. Ah, ele estava falando no celular. Peraí. Falar no celular dirigindo é imprudência, é negligência e vai causar imperícia. A culpa penal é essa. Já o dolo é a intenção. Da mesma forma que eu tenho dificuldade para provar na ação de improbidade qual seria a intencionalidade, eu vou ter também essa mesma dificuldade na maioria dos crimes. Então, se eu consigo provar que alguém matou alguém dolosamente, alguém furtou dolosamente, alguém praticou qualquer crime contra a administração pública, o Código Penal, do artigo 312 ao artigo 359-H, são os crimes contra a administração pública. São 5 capítulos de crimes contra a administração pública. Crimes praticados por funcionário, por particular, contra a administração da justiça, contra a administração propriamente dito, peculato, excesso de exação. São crimes muito técnicos e todos eles nós trabalhamos com a intenção dolosa. E tem um monte de gente condenada por dolo. Então, assim, eu não vejo problema na improbidade da gente tratar a questão dolosa. Existe um termo que foi justificado pelos deputados, lembrando que esse projeto de lei é de 2018, refutando as acusações de que o projeto de lei era um projeto feito de assodado. Ele é de 2018, ele passou por 60 audiências públicas, né? E o que teve foi um regime de urgência para provar agora que pode-se falar que houve uma situação que criou essa urgência. Essa situação é o chamado apagão da caneta, que eu não sei se vocês já ouviram essa expressão. É que hoje se discute o apagão da caneta, onde o gestor, por medo de tomar alguma decisão e e responder ações de improbidade, inclusive com a indisponibilidade dos seus bens, que ela pode ser dada bem no início da ação, e tem sido uma coisa bem comum, ele ficou com medo de fazer determinados atos e isso travava a administração. Aí o que ele fazia? Mandava um ofício para o promotor, mandava um ofício para a Câmara, e aí, o que vocês acham? Podemos ou não podemos? Vamos fazer? Não vamos? Tal. Aí depois que tudo isso aí dava uma resposta sim ou não,
ou às vezes não dava resposta nem sim, nem não, vem aquela coisa, não sei, talvez, pode ser, todavia, contudo, quem sabe. E aí ele travava a administração. E isso tem acontecido em muitos lugares, né? É uma coisa que, inclusive, a própria Associação Nacional dos Procuradores do Estado, em nota, reconhece o tal do medo do apagão da caneta, mas critica a questão deles não poderem mais propor a ação civil pública se o Senado aprovar a lei nos moldes que se encontra. Então, não vejo problema em relação a essa questão do dolo, professor. Kleber, de novo, rapidinho, porque o nosso tempo já estourou. Por tudo que já foi dito, o senhor acredita que a lei, esse projeto que foi aprovado essa semana na Câmara, que ainda depende de confirmação no Senado, ele é benéfico para aperfeiçoar a lei que tem, ou ele é maléfico porque ele representaria mesmo uma impunidade? Rapidinho, a sua opinião agora. Minha opinião é que toda mudança ela causa um grande desconforto. Alguns institutos vêm sim para clarear a situação da aplicação da lei, né? Mas isso a gente só vai poder ver com o desenrolar da lei. A própria lei de improbidade de 92, ela foi se clareando a partir dos julgados e da sua aplicação em relação à jurisprudência do STJ e do STF. Com certeza essa modificação ela vai andar em uns 2, 3 anos até chegar no STJ e no STF para a gente ter a clareza disso. Toda mudança gera reação. E eu acredito que as mudanças vêm para melhorar. Eu espero e tenho fé que essa mudança possa, sim, trazer bons benefícios e não deixar que seja alastrada a questão da impunidade. É a minha opinião. Aurélio Ramos, muito obrigada, viu, pelo seu brilhante esclarecimento aqui. E nós podemos novamente, né, em outras oportunidades, quem sabe se o Senado aprovar, e tudo indica que vai haver aprovação da mudança, né, da lei de improbidade, novamente nós contaremos com o senhor, viu, para falar sobre essa mudança tão polêmica. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, professor. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, um bom dia e bom trabalho para vocês aí. Parabéns. Olha só, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho com mais A Notícia de Frente.